Olá, perdão. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola das Mentes. Estamos aqui com um propósito claro de contribuir com você para a vida, para a educação para a vida, tá? Para que a gente possa melhorar a nossa visão de mundo. Hoje, mais uma vez, vai ser uma daquelas gravações onde o meu colaborador aqui, o André, vai estar fazendo as perguntas para que a gente possa contribuir com você. E hoje vai ser curiosidade jovem, tá? Então, eu acredito que hoje vai ser bem relevante esse público mais jovem que está ansioso para galgar os passos da vida, né? Conquistar a vida. Já, André, é contigo. Essa pergunta é mais sobre uma curiosidade que eu, como seu colaborador, tenho sobre o senhor, né? Que é, qual objetivo o senhor pretende alcançar nesse ano de 2026? Repete aí a pergunta mais alto. Qual objetivo o senhor pretende alcançar no ano de 2026? Objetivo a gente sempre tem, né? E 2026, esse ano se apresenta de forma, para mim, promissora. A princípio, como meu propósito é melhorar, contribuir para melhorar a visão de mundo do maior número de pessoas, então eu quero conquistar visibilidade no meu canal. Esse é um projeto novo que a gente está iniciando, você junto comigo, né? E aí a gente está, é um desejo meu, acredito que de vocês também, de conseguirmos visibilidade para que a gente possa chegar a mais pessoas, né? E contribuir para o desenvolvimento de mais gente. Esse é um propósito bem claro para mim, para 2026. Sim, entendi. O senhor pensa em vender algum tipo de curso no futuro? Vender curso é uma possibilidade. Não planejei isso ainda porque qualquer curso que eu venha a vender, ele vai ser online, ele não vai ser físico, né? Então, não é para agora. Mas eu penso sim, eu tenho inclusive muitos quesitos importantes para ser tratado em cursos que nós vamos discutir muito aqui no canal. Claro que no curso vai ser muito mais aprofundado, mas é uma possibilidade, mas eu acredito para agora não, mais para frente. Qual conselho o senhor daria para você mesmo de 18 anos atrás? Eita! Eu de 18 anos atrás. Bom, eu com 18 anos já... Inclusive eu vim para Manaus com 18 anos, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Aos 12 anos de idade já comprava e vendia alguma coisa. Aos 18 anos, eu vim para Manaus, para Amazonas, por causa da influência de dois primos. Mas eu iria sair da minha região de qualquer forma, né? Que eu cresci ouvindo essa questão. Quando ficar de maior, vai para São Paulo e tal. Então eu iria para São Paulo, para algum lugar, em busca de melhores condições, né? Coisa do nordestino, né? Então, o conselho que eu daria era: continue o que você está fazendo, que você vai longe. Porque o que eu estava fazendo, tenho certeza, eu estava num processo de compra e venda de produtos, e estava bem promissor. Eu parei para vir para Manaus e, graças a Deus, não me arrependo de ter vindo, porque aqui eu segui outros caminhos, é a vida, né? Mas eu acredito que financeiramente e familiarmente teria sido melhor eu ter continuado lá, fazendo o que eu fazia. Eu teria tido a possibilidade de ser mais presente com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs, e teria sido muito mais útil para eles, com certeza. O arrependimento é esse. O que realmente a escola está ensinando os jovens atualmente? Boa pergunta, viu? A escola, eu sou um crítico da nossa educação, né? Eu sou professor, já refleti muito em escolas que trabalhei, junto com professores, e eu, infelizmente, vi que é bem complexo o psiquê dos profissionais da educação, a maneira, a visão de mundo deles, né? Então, eu acredito que a escola hoje, ela, infelizmente, o que ela ensina para o jovem é, no máximo, que ele estude para passar no concurso ou para arranjar um bom emprego. O máximo é isso. E a vida é muito mais além. Quando se fala em educação, e a escola é uma instituição de ensino, então ela tem que pensar: eu vou contribuir para a educação, para melhorar a vida, a visão de mundo desses jovens, né? Então, infelizmente, eu acredito que a escola está ensinando muito pouco, muito acanhado. Está ensinando as disciplinas, que é importante, mas é muito pequeno quando se fala em educação. Então,
a escola está oferecendo isso. As disciplinas e, entre aspas, preparando esses jovens para um concurso ou para um vestibular. No máximo isso. Na sua visão, o que os jovens esperam sobre a educação? Tendo em vista o que eu falei, o jovem, para esperar da educação da escola, não pode esperar nada além do que eu falei, né? Que é você estudar e se preparar para passar no vestibular, fazer uma faculdade, para fazer um concurso, para entrar numa empresa, arranjar um emprego. Contudo, eu acredito que a vida tem muito a nos ensinar. Então, aquele jovem que ficar atento para isso, como foi o meu caso, eu nunca fui orientado para a vida, nem por parte familiar e nem pela escola. Mas eu sempre tive inquietações e eu busco resolver, minimizar esses problemas, essas inquietações, através da minha busca de leituras, bons autores, conversar com pessoas que eu penso e entendo que tem uma visão melhor do que a minha, eu sempre fiz isso. Então, o jovem, ele pode esperar tudo de extraordinário da educação, mas ele não pode direcionar isso para a escola, porque a escola vai oferecer muito pouco para ele. Então, ele deve aproveitar tudo que a escola tem para dar para ele, mas ele tem que ir além disso, para que ele se torne uma pessoa melhor do que ele é a cada dia, né? Fazer que nem o japonês, Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa visão todos nós devemos ter, mas poucos temos, né? Então é isso, o jovem, ele pode esperar muito da educação, mas desvincular de escola. Educação a gente pode se autopromover, né? Ser um estudante autônomo, né? E buscar através de leituras e network essa educação. É a mais eficiente que tem no momento. De qualquer forma, eu acredito que a escola ela vai melhorar, né? Inclusive, eu escrevo sobre isso, né? Meu próximo livro é sobre dinheiro, liberdade financeira, mas eu já estou trabalhando no outro que é sobre produção literária na escola. Então, esse livro ele vem para realmente chamar a atenção de gestores, pedagogos, professores, alunos, comunidade. Eu envolvo todo esse contexto para que a pessoa possa refletir e redirecionar a forma de trabalhar, né? Então, é isso. A esperança tem que estar presente, né, na nossa vida. Uma outra pergunta, meu pessoal, aqui sobre o senhor. O que mais lhe atraiu no meio de ensino financeiro? Boa pergunta porque, assim, isso é interessante essa pergunta para mim, e eu acredito que para a maioria das pessoas que pensam sobre isso. O que me atraiu? Eu vou voltar lá para a raiz, né? Lá na minha infância, minha adolescência, adolescência, que eu já estava com algum entendimento da vida, né? Eu passei por muitas dificuldades e eu observava que aquilo não estava bom. Eu queria algo mais. Por isso eu comecei a comprar e vender alguma coisa, né? Então, isso, diante daquela situação difícil, eu fui pensando em construir algo, né? Então, foi aquilo que desencadeou inicialmente, né? Mas na frente eu pensei em investir em alguma coisa. Mas esse pensar de investir era só assim. Como é que eu vou ganhar alguma coisa além do meu trabalho? Então eu pensei em ter algum imóvel para alugar. Mas não tinha dinheiro para isso. Então eu comecei a juntar dinheiro na caderneta de poupança. Hoje eu sei que é um erro, caderneta de poupança, mas na época era o que eu enxergava. E quando eu já tinha um determinado valor, eu comecei a comprar terreno, casinha, alguma coisa, e comecei a investir em imóveis. Então, eu passei muito tempo investindo em imóveis. E só agora, mais recente, eu conheci o mundo do mercado variável e agora também invisto no mercado variável. Então, a vida da gente é um processo. O que você quer para a vida? Você decide isso, e quando você decide isso, você procura meios de você conhecer mais sobre esse caminho que você escolheu. E indiscutivelmente você vai achar, porque existem bons livros para tudo na vida. E existem pessoas também que já viveu, acredito que tudo que você decide viver, alguém já viveu em algum momento. Não há nada novo nesse mundo, né? Há coisas para serem recriadas, ou redesenhadas, ou revividas, né? É isso. Essa pergunta aqui eu creio que vários jovens têm em mente, né? Como eu posso, mesmo ganhando bem pouco, planejar minha liberdade financeira? Também é uma boa pergunta, porque a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas ganha muito pouco, né? E muitos nem ganham, né? Estão desempregados ou recebem auxílio do governo, né? E os que estão empregados, o salário em média é 2, 3 mil reais, o que é muito pouco para o nosso custo de vida, né? Então,
qualquer pessoa, honestamente, que está trabalhando, ganhando pouco ou muito, se ele quer conquistar a liberdade financeira, ele precisa refletir o que é mais importante para ele. Porque não tem como você construir liberdade financeira se você não colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, a primeira coisa é você pensar isso. Segunda coisa é você pensar o seguinte: eu ganho pouco, mas eu quero liberdade. Então, eu vou fazer um planejamento para alguns anos e uma porcentagem do que eu ganho, eu vou investir, eu vou comprar ativo, vou iniciar fazendo uma reserva de oportunidade, porque o dinheiro é pouco, mas aí em algum momento eu vou ter um valor que eu vou começar a comprar uma boa empresa ou investir em alguma coisa que eu achar interessante, ou comprar algo que eu possa revender também. O importante é estar em movimento, que a vida é um constante movimento. Então, assim, você decide que vai tirar uma porcentagem, você pode começar a 10%, já falei isso em outros momentos, ou pode ser mais, e é de tudo que ganha. Tem que ser uma decisão pessoal, tem que ser forte, tem que ser resiliente para não mudar, e tem que ser com regularidade. Entrou o dinheiro, já tira aquela porcentagem que foi decidida. Quer dizer, você trabalha, ganha uma vez, recebe uma vez por mês, você tem que tirar esse valor que você decidiu. É por semana, é por dia, é por quinzena. Entrou o dinheiro, você vai e faz. Aí você faz um bico, ganhou o dinheiro à parte, tem que tirar aquela porcentagem também. Se você for honesto com você mesmo e seguir com disciplina esse padrão, é indiscutível. Vai chegar um momento que você está livre, você vai dizer, pô, vai se surpreender com o que tu fez. Porque no início isso nem aparece. Mas depois de alguns anos você vai ver que, caraca, eu fiz isso mesmo. Entendeu? Então você vai agradecer a você mesmo. Então eu digo isso com propriedade, porque eu fiz isso comigo. E eu não fui orientado. As orientações elas foram vindo de acordo com as inquietações que chegavam até mim, que eu sentia e que eu buscava isso através das leituras. Geralmente foi leitura. Meu network até hoje é pobre. Eu não tenho ainda muito network com pessoas físicas, a não ser os autores dos livros. O meu ambiente, o meu contexto aqui em Manaus não contribuiu muito ainda com isso. Mas ainda tenho esperança disso mudar. Na sua visão, com toda a sua maturidade, suas vivências, né? Como eu poderia criar um orçamento eficaz? Orçamento eficaz. Isso é um problema para muita gente. Porque como é que se tem um orçamento? Eu já falei isso em outras gravações, em outros vídeos, com certeza, porque quando se fala de questão financeira, não tem como falar disso, né? Se você ganha pouco, especialmente se você ganha pouco, obrigatoriamente você tem que ter um orçamento para você não cair em ciladas, né? Então, como é que você faz um orçamento eficiente? É você tendo clareza de quanto você ganha, incluindo o seu salário, seu prolabore, e mais os bicos, tudo que você faz para ganhar algum dinheiro. Você tem que ter mais ou menos ali, pelo menos uma média de quanto você ganha. E depois disso, coloque no papel. Isso a mente foge. E aí você vai colocar no papel também aquilo que você gasta. Você vai colocar no papel, tal. De tudo que você gasta, agora você vai fazer uma comparação com aquilo que você ganha. Está batendo? Algum está maior do que o outro? Geralmente não vai bater. Alguém vai estar maior aí. E geralmente está maior os gastos, né? Então aí você verifica o que você pode cortar. Não é que você vai achar bom cortar, é que é necessário cortar. Por quê? Você quer construir uma liberdade melhor, esse orçamento, ele tem que ser fidedigno ao que você quer. Ele tem que mostrar para você que você ganha X, que você gasta Y, e que esse Y que você gasta é menor do que o X que você ganha. Por quê? Senão você não vai plantar. E só colhe quem planta. Entendeu? Então, quem não planta nada, colhe nada. Quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Então, quem planta harmonia, colhe harmonia. Então, a gente precisa plantar as coisas boas para a vida, não é? Então, é preciso que o orçamento ele deixe claro essa questão de ganhos e gastos, não é? E fazer, na comparação, os ganhos maiores do que os gastos, para que você possa investir. Isso é um orçamento eficiente. Quando você tem clareza do que ganha, do que gasta, e o ganho maior do que o gasto, e tira aquela pequena parte para você investir. E esse investimento tem que ser o se pagar primeiro. Entrou, já investe, o resto você vive. Essa pergunta aqui, por mais que pareça ser bem simples, ela é bem complexa. O que seria o sucesso para o senhor? Interessante. Muita gente confunde isso. Tem gente que pensa que sucesso é você ficar famoso, ser, por exemplo, um jogador de futebol famoso, ser um ator famoso.
E até é. Isso é sucesso, desde que isso seja o sonho daquela pessoa. Sucesso, ele é você querer algo, não importa o que é. Você quer muito alguma coisa? Você quer muito comprar um carro, por exemplo. Aí você vai trabalhar e vai conseguir juntar o dinheiro e comprar aquele carro. Então, o sucesso, atingir o sucesso. Então, o sucesso é isso. O sucesso é você atingir aquilo que você deseja. E aí existe vários tipos de sucesso, né? Dependendo do que você escolhe, do que você almeja, do seu planejamento. Então, o sucesso é a realização daquela busca. Isso é sucesso. O desejo de realizar aquelas suas metas, né? Que você tem para o futuro. Sim, você tem algumas metas, você tem aquele desejo de realizar. O sucesso, ele vem quando você realiza. Realizou é o sucesso, né? Você realizou. Né? O processo é o dinamismo do acontecimento, do curso, né? Mas o sucesso é a realização. Você está ali, atingiu o auge. Isso é o sucesso. Muitas pessoas ficam perdidas até, né? Pensam que, tipo assim, tem um sonho de comprar um carro, daí realiza esse sonho, aí meio que a vida fica meio parada, né? Sem criar mais motivações, sem mais objetivo nenhum, né? Interessante isso aí, cara, que tu falou agora, porque isso aí acontece com muita gente em relação a tudo que você possa imaginar. Tem gente que pensa que para ser feliz tem que casar. Aí casa, que treça ganha da cara. Não, porque aí vai ver, né, entendeu? Aí fica aquele vácuo, né? Eu não estou falando que é todo mundo, algumas pessoas. Tem gente que pensa que para ser feliz é preciso conquistar carro, casa, um bom emprego e tal, e aí não é. Tem gente que, assim, os sonhos, né, é preciso que, nessa questão aí de ser feliz, de realização, é preciso você, primeiro, buscar a sua identidade. Você só consegue se realizar quando você descobre para que veio, né? Qual é a sua função, quem é você e para que você está aqui na Terra. Quando você descobre essas duas questões, aí você jamais vai ficar, por exemplo, com depressão ou irrealizado. Por quê? Porque você sabe para que veio, sabe quem você é, então você está aqui exatamente desenvolvendo algo, enquanto você estiver aqui na Terra, vai estar desenvolvendo algo que não é só para ti, é para ti e para os demais, entendeu? Para as pessoas que estão ao seu redor primeiro, e depois, se possível, para pessoas além, né? Não importa o alcance, quanto maior, melhor. Então, quando a gente tem isso em mente, todas as nossas conquistas, elas vêm para auxiliar nesse propósito maior. Mais ou menos por aí. Como saber se estou no caminho certo? Essa pergunta aqui eu acredito que fica martelando bastante na cabeça dos jovens, né? Na cabeça do pessoal que está amadurecendo agora, né? Porque por mais que o mundo esteja bem tecnológico, por exemplo, com o celular a gente pode estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Mas isso deixa a gente muito acelerado com o desejo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E muitas pessoas se perdem com a facilidade da tecnologia hoje em dia e acaba afetando a mente das pessoas, né? O que o senhor acha como eu posso saber se eu estou no caminho certo ou não? Ótima pergunta, cara. Isso aí não é só para o jovem, não. Tem gente velha, tem gente que nasce, vive e morre e nem pensa sobre isso, caminho certo, né? Então, eu volto a falar um pouquinho do que eu falei agora na resposta anterior, porque saber se está no caminho certo é isso, é você entender quem você é e para que você está aqui na Terra. Enquanto você não descobre isso, você não tem segurança do caminho certo, não tem. Você até arranja um bom emprego, um bom trabalho, ou monta um bom empreendimento, vira um bom vendedor, ganha muito dinheiro, mas sempre tem aqueles questionamentos. O que realmente quero mesmo? Está realmente bom? Pô, estou arrebentando e tal, está muito bem e tal. Mas você nunca tem aquela realização que realmente completa você. Então, como saber se eu estou no caminho certo? Para o jovem, o melhor caminho é procure uma pessoa que você admira, que você, sei lá, vê que tem uma visão de mundo legal e peça indicação, faça pergunta para essa pessoa, perguntas inteligentes, pergunte sobre a vida, desenvolvimento da vida, pergunte sobre boas leituras, para que essa pessoa possa te indicar bons livros, livros que realmente... Livro, tem gente que não dá importância para livro. O livro, ele muda completamente, ele transforma a pessoa, entendeu? Então tem livros sobre qualquer coisa que você queira seguir na sua vida. Então, os livros, eu não lembro aqui da citação, mas, assim, quem disse, né? Mas alguém disse assim, livro devia ser um elogio. Tipo assim, você está tão livre
Não tem nem graça, mas é interessante, porque o livro ele é fantástico. Eu não lembro quem disse isso, mas vou ver. Próximo vídeo a gente fala. Pois é, então assim, o livro, ele faz o ser humano, o indivíduo, especialmente o jovem, porque o jovem ele tem um tempo a seu favor, né? Ele faz o cidadão agir de forma totalmente diferente e propositada, seguindo o caminho com mais segurança, com o pé no chão, sabendo o que vai fazer. Por quê? Porque os livros ensinam isso. A gente tem muitos livros que realmente não contribuem em nada, a não ser para você melhorar a sua leitura, né? Um pouquinho da parte intelectual e tal. Mas tem livros que é uma receita para a vida, né? Então, se eu for falar, por exemplo, da Bíblia, a Bíblia está cheia de livros, né? Provérbios, por exemplo, é um livro, assim, é uma receita para viver aqui na Terra, né? Então, aquela pessoa não precisa ser religioso, não precisa nem acreditar em Deus. Quer transformar a tua vida? Quer aprender a viver nesse mundo? Leia Provérbios e coloque em prática. Eu duvido se você não transformar a sua vida aqui na Terra. Então, assim, e temos muitos outros livros, muitos autores que a gente pode citar, mas eu não vou citar aqui nesse momento. Mas se você quiser em outro momento fazer uma pergunta em relação a autores, a gente pode falar autores e nome também de livros que fala sobre isso, assim, de forma que você pode realmente direcionar ou redirecionar a sua vida. Para encerrar, já que o senhor falou sobre livros, né, o senhor poderia divulgar um pouco os seus livros que o senhor tem, né, que o senhor já lançou e os que estão para sair futuramente aqui para os telespectadores. Muito bom. Bom, eu sou o professor Francisco Costa, eu já estou no meu 4º livro, está chegando aí, está na editora. Estou trabalhando no 5º livro, porque quando eu mando um para a editora, eu já começo a fazer o próximo, esse é um compromisso que eu tenho. E todos eles tratam do foco de educação para a vida. Por quê? É isso, esse é o meu propósito, eu descobri isso não faz muito tempo, mas o que me move hoje é exatamente isso, contribuir para melhorar a visão de mundo do maior número de pessoas que eu puder. E os meus livros, que são sobre dinheiro, por exemplo, sobre inteligência financeira, esse próximo que está na editora, é Inteligência Financeira, Como Construir Liberdade. Nesse livrinho, ele está tão prático, tão simples, tão extraordinário, que ele pode contribuir para melhorar a vida de qualquer pessoa, seja ela um jovem, um adulto ou um idoso, desde que ele queira mudar a sua vida. Lá tem exemplos, uns 20 e poucos exemplos de como você pode transformar a sua vida, e são exemplos práticos, além da parte teórica, né? E de eu falar com clareza o que é ativo, o que é passivo, o que é renda ativa, o que é renda passiva, como construir uma boa carteira de investimentos. Então não importa quem você é e nem quanto você ganha, importa o que você quer, né? E o meu outro que eu já estou trabalhando é sobre educação nas escolas, em qualquer escola, mas especialmente nas escolas públicas, né? Então é um processo dinâmico, né? A educação deve ser, então eu acho que tem que ser sempre através de literatura. Então é exatamente como produzir literatura nas escolas de forma organizada e que envolva gestor, pedagogo, professor, alunos e comunidade. É um trabalho conjunto, um trabalho em equipe e um trabalho que vai surtir frutos, efeitos extraordinários, não só para a qualidade da educação, mas para a vida dessas pessoas, eu não tenho dúvida. Então, nós estamos finalizando mais esse vídeo. Um forte abraço para todos. Convido vocês a se inscreverem no canal, a curtir, compartilhar. Conto com vocês. Essa é uma necessidade que nós temos para ter visibilidade no canal, para conseguir mais visibilidade. E para você não custa nada. Então, se nosso propósito é contribuir com você, essa ajuda também você pode nos dar. Assim eu acredito. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.